O carro da Mercedes conseguiu ser consertado. Eles solucionaram de alguma forma esses problemas do W13, aparentemente, pelo menos, lá no GP de Barcelona de Fórmula 1. Isso quer dizer que no GP de Mônaco a Mercedes já vem para vencer, não é mesmo? Na verdade, existem algumas ressalvas. Ela pode ter facilidade, como também esse mesmo remédio que ela conseguiu no GP de Barcelona talvez se torne um veneno nesse fim de semana. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo uma análise interessante para você. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse W13 da Mercedes se mostrou como um carro muito forte no último GP de Barcelona de Fórmula 1. Ele conseguiu brigar com a Red Bull apesar de ser claramente inferior ao RB18 e além disso mostrou que Lewis Hamilton teve sim o melhor ritmo de corrida do fim de semana. E inclusive Toto Wolff, que é o chefe de equipe da Mercedes, chegou a falar que Hamilton talvez teria sim a oportunidade de vencer esse GP de Barcelona se não fossem as situações que ele viveu, principalmente no início da corrida com Kevin Magnussen. Mas apesar disso tudo, essa melhoria aí do carro da Mercedes, principalmente em decorrência das novas atualizações que existem ali no W13, acabou gerando muita esperança para quem realmente torce pela equipe alemã. Mas será mesmo que essa esperança é verdadeira? Será mesmo que a Mercedes pode continuar aí subindo no grid da Fórmula 1? Será que o próprio Mattia Binotto, que disse que isso é possível, sabe mesmo o que está falando? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Isso é uma análise muito importante do histórico aí dos últimos GPs desse ano de 2022 e que eu vou fazer justamente trazendo o motivo pelo qual a Mercedes tem ou não tem desvantagens nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. E o porquê isso realmente é um assunto muito polêmico e muito difícil de ser lidado, já que existem sim situações em que a Mercedes é boa e outras que ela é ruim nesse GP específico. Então, para você saber tudo sobre isso, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque assim você contribui com esse canal, você não faz ideia e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. É claro que quanto mais likes, mais eu sei que você curte meus vídeos e dessa forma eu continuo fazendo conteúdo de qualidade. Além disso, se você ainda não for um inscrito, é um novato no Hora do Piloto, não esquece, se inscreve no botão vermelho, é de graça e além disso você não perde vídeo de qualidade sobre a Fórmula 1. E também deixa o seu sininho ativado, ativa para todas as notificações para não perder nenhum vídeo, porque assim o YouTube vai te avisar. Mas já gastei muito tempo fazendo aqui a propaganda do meu canal, vamos falar mais sobre esse assunto, que é a Mercedes no GP de Mônaco, e o porquê ela pode ter algumas dificuldades, mas se não as tiver, ela pode mesmo ser uma das possíveis vitoriosas desse fim de semana. Enfim, o que acontece nesse final de semana de Mônaco? Por que a Mercedes pode mesmo vir a vencer, por exemplo? Claro que eu dei um palhinha no vídeo de ontem falando sobre quem era a possível favorita desse fim de semana, mas nesse vídeo específico, é claro que eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vamos começar do começo. A Mercedes fez aquelas atualizações lá em Barcelona com relação à diminuição do porpoising. A intenção principal era sim a anulação desse fenômeno aerodinâmico que tanto atrapalhava a Mercedes. Por que atrapalhava? Na verdade, por conta do porpoising, muitas vezes os engenheiros da Mercedes precisavam aumentar a altura do carro, porque apenas dessa forma eles conseguiam diminuir esse fenômeno aerodinâmico, já que o ar tinha mais dificuldade em gerar uma pressão suficiente para fazer com que o carro tocasse no chão em decorrência de pressão aerodinâmica. Ou seja, o carro andava alto, perdia em arrasto aerodinâmico e também em aderência nas curvas. E quando a gente para pensar que esses Zero Side Pods da Mercedes, ou seja, essas partes laterais do carro que são minimizadas, tinham a intenção de aumentar a área de contato do assoalho e, consequentemente, intensificar o efeito solo, a gente passa a entender o porquê o porpoising era tão ruim para a equipe Mercedes. Porque utilizando um carro mais alto, esse porpoising diminuía, mas a pressão aerodinâmica gerada pelo efeito solo também, e assim o carro se tornava muito menos eficiente do que ele havia sido projetado para ser. Ou seja,
Com as melhorias do GP de Barcelona, o W13 passou a reagir como ele foi projetado para ser, com muito efeito solo, muito eficiente e, consequentemente, com a possibilidade de muitas vezes, por exemplo, com o Lewis Hamilton, ter um ritmo de corrida melhor do que das outras equipes da ponta, como Ferrari e a Red Bull. Agora, qual é a diferença entre Barcelona e Mônaco? Por que a Mercedes pode sair talvez não tão bem em Mônaco? Em primeiro lugar, temperatura. A gente sabe que a temperatura lá do GP da Espanha de Fórmula 1 acabou sendo muito alta. Os carros ali tinham, por exemplo, dificuldades muitas vezes de gerenciar a temperatura dos seus pneus. E a própria Mercedes sofreu com a refrigeração dos seus motores, tanto no carro de Hamilton quanto no carro de Russell. Ou seja, lá estava quente, estava muito quente. Já nesse GP de Mônaco de Fórmula 1, é bem provável que a temperatura não esteja tão alta quanto em Barcelona, esteja assim um pouco mais amena, o que deve também influenciar na densidade do ar. Não deve, com certeza vai. E acaba que essa densidade tem tudo a ver com a temperatura ambiente. Quanto mais quente é um ambiente, menos densas estão as moléculas de ar. Consequentemente, um carro de Fórmula 1 acaba gerando menos pressão aerodinâmica em ambientes mais quentes. Já em ambientes com temperatura mais amena, mais baixa, a Fórmula 1 gera mais pressão aerodinâmica, justamente porque o ar está mais denso, as moléculas estão mais próximas quando o carro passa. E por que isso pode ser um problema? Porque talvez a Mercedes tenha sofrido menos com o porpoising em Barcelona, justamente porque o ar estava menos denso, havia menos pressão aerodinâmica por conta da temperatura. Já no GP de Mônaco, por ser uma temperatura menor, o ar estará mais denso e talvez ela sofra um pouco mais com o porpoising, que não foi anulado ainda, pelo menos segundo o Toto Wolff foi anulado parcialmente. Precisam trabalhar com relação a isso no decorrer desse ano. Mas outra questão a ser analisada também deveria ser a altitude. Mas o problema é que tanto Barcelona quanto o GP de Mônaco acontecem praticamente ao nível do mar. Uma diferença ali de 80, 90 metros de diferença no máximo. Na verdade, os dois estão bem próximos do nível do mar, ou seja, não existe uma razão de comparação entre as duas pistas. Nesse sentido, o ar é tão rarefeito em uma quanto em outra. Na verdade, o ar é bem denso por estar justamente na altitude mais baixa possível, entre aspas, porque nós sabemos que Holanda, por exemplo, está abaixo do nível do mar, mas isso não vem ao assunto. A gente sabe que é, entre aspas, a altitude mais baixa em uma situação aí de GP, pelo menos quando a gente generaliza os GPs aí da Fórmula 1 do calendário atual. Ou seja, até o momento existe a possibilidade da Mercedes sofrer um pouco mais com porpoising por conta dessa questão da temperatura um pouco mais baixa nesse fim de semana. Mas aí o que acontece em Mônaco é justamente que a pista, por ser extremamente sinuosa, não permite que os carros passem de 300 km por hora com tanta facilidade enquanto fazem as curvas. É provável que tanto na reta do túnel, a reta curva lá do túnel, quanto na reta dos boxes, os carros passem dessa velocidade ao final das retas. Mas isso não deve acontecer com muita frequência durante as curvas. Ou seja, é provável que a Mercedes, mesmo utilizando um ajuste aerodinâmico com mais pressão, não sofra com porpoising mesmo com a pista em condições mais frias, ok? Então, me parece que apesar dessa pista estar mais gelada para esse fim de semana, a Mercedes não deve sofrer com porpoising, a não ser que ela realmente não tenha anulado, pelo menos parcialmente, essa questão desse problema aí, desse efeito aerodinâmico. E aí você deve falar, mas Lucas, por que você falou da temperatura mais baixa, mesmo sabendo que tem essa questão da sinuosidade da pista? Isso porque a Mercedes não começava a ter porpoising, não começava a sofrer com esse fenômeno na mesma velocidade que outras equipes da Fórmula 1, acima de 300, 350 por hora. A Mercedes tinha sim uma sensibilidade maior a esse fenômeno aerodinâmico. Muitas vezes pouco acima de 250 ali, a 280 ela já começava a sofrer, e muitas vezes nas curvas, como aconteceu no GP de Miami com George Russell, que nem mesmo conseguiu passar para o Q3. É por isso que eu falei dessa questão da temperatura. Mas vamos continuar. A gente já sabe que é bem provável que se a Mercedes realmente tiver melhorado essa questão do porpoising, como disse Lewis Hamilton, Russell e Wolff, e provavelmente essa é a verdade, ela deve ter menos problemas
com as quicadas ali ao final das retas e com as quicadas em curvas de alta velocidade. Então por que a Mercedes ainda assim pode sofrer nesse GP de Mônaco e o porquê ela pode continuar tendo problemas nessas pistas extremamente sinuosas como Mônaco, Singapura e muitas outras do calendário? Na verdade, se vocês tentarem se lembrar, vocês vão conseguir. No GP de Mônaco do ano passado, nós pudemos ver uma queda gigantesca da Mercedes, principalmente de Lewis Hamilton. A gente pode se lembrar que o piloto tinha um carro que praticamente era um sabonete no GP de Mônaco. E o porquê daquilo? Temperatura de pneus. A gente precisa lembrar que a Mercedes sofre com essa questão de aquecimento de pneus desde o ano passado principalmente. E no GP de Mônaco, esse é um dos principais problemas da equipe alemã. Por conta de ser uma pista muito sinuosa, muitas vezes a energia necessária para aquecer esses pneus dos carros de Fórmula 1 não é atingida. Acaba que Valtteri Bottas tinha mais facilidade no ano passado de conseguir carregar mais energia na curva 1, o que dava também uma vantagem no decorrer de uma volta rápida, como por exemplo na qualificação. E assim, ele conseguia carregar energia na curva 1, aquecer um pouco melhor os pneus e depois virava uma bola de neve. Ele conseguia aquecer um pouco melhor durante uma volta inteira. Hamilton não conseguia isso e por isso ele não atingia a janela de temperatura ideal dos pneus do seu W12 no ano passado. E adivinha qual é o segundo maior problema da Mercedes nesse ano? Justamente problemas em atingir a janela mínima de temperatura dos pneus. Isso significa basicamente que eles não conseguem fazer com que os pneus funcionem na temperatura adequada. Eles não conseguem carregar essa energia suficiente para deixar o pneu aquecido de forma ideal. Tanto Hamilton quanto Russell têm tido dificuldades, mas Hamilton geralmente tem mais dificuldades do que o novato da Mercedes, como acontecia no ano passado com Valtteri Bottas. E novamente nesse circuito de Mônaco, é bem provável que a Mercedes venha a sofrer de novo com esse problema de aquecimento de pneus. É claro que existe sim a chance dela vir com algum tipo de inovação, com algum tipo de ajuste que venha ajudá-la a conseguir um desempenho um pouco melhor e aquecer melhor esses pneus. Mas a possibilidade maior realmente é que ela tenha algum tipo de dificuldade no momento de aquecê-los. A gente percebe que nesse GP de Barcelona ela não teve esses problemas, mas a pista estava a uma temperatura muito alta. Ou seja, ainda não aconteceu uma prova de fogo onde a Mercedes tivesse que lidar com uma pista com temperatura baixa e precisasse aquecer seus pneus a uma temperatura ideal nesse caso. Mônaco será essa pista específica. Se a Mercedes conseguir aquecer os seus pneus de forma adequada em Mônaco, onde talvez até mesmo venha a chover, é bem provável que ela também tenha solucionado esse problema. Mas qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que a Mercedes pode vir forte nesse final de semana? Você acredita que ela é mesmo uma das possibilidades da vitória em Mônaco nesse ano? Você acredita que isso é mesmo possível? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você acredita que, por exemplo, se ela tiver resolvido os problemas de porpoise e os problemas de aquecimento de pneus, você acha mesmo que ela pode conseguir vencer esse final de semana? Comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Primeiramente, eu acredito que Ferrari, como eu disse no vídeo de ontem, é a grande favorita para esse fim de semana. Não apostaria nem em Mercedes e nem em Red Bull. Agora, sobre a questão dos problemas de porpoise, eu acho que ela não deve sofrer tanto nessa pista por conta dessa anulação parcial, pelo menos, desses problemas. Agora, sobre os problemas de aquecimento de pneus, eu acredito que ela vai voltar a sofrer, vai voltar a ter sim essas questões, ter esses problemas, e Lewis Hamilton principalmente deve ser o maior sofredor desse fim de semana. Se ela consertar esses problemas, aí sim eu acredito que existe a possibilidade dela lidar melhor com Ferrari e Red Bull, pelo menos se não chover, porque nós já vimos que o W13 na chuva talvez não seja o melhor carro do grid da Fórmula 1, ou nem esteja entre os melhores. Mas a gente precisa analisar o GP desse fim de semana para ver o que realmente deve acontecer. Mas nesse momento específico, eu não apostaria na Mercedes como a grande favorita desse fim de semana da Fórmula 1. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha disso tudo, se você acha que ela é a favorita ou não é, se ela tem chance ou não tem, comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, o canal é de graça e também ative o sininho para todas as notificações, que também é de graça, porque dessa forma o YouTube te avisa
todas as vezes que eu tiver vídeo novo aqui na plataforma. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho, também deixa o seu joinha para contribuir cada vez mais com esse canal e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!